Hello class, tudo bem, turma? Vamos lá para mais uma videoaula. O assunto de hoje é plural of nouns, plural dos substantivos. Grande parte dos substantivos que são passados para o plural recebe um S no final. Aqui exemplos: car, cars, book, books, table, tables, computer, computers. Porém, temos outras regras para o plural e só utilizamos essa regra do S no final da palavra quando as outras regras não se aplicam. Então, esse S acaba não sendo uma regra geral, ele acaba sendo meio que uma exceção. A gente tem que ir primeiro para as regras e se ele não se enquadrar em nenhuma regra, a gente vai colocar o S. Para isso, a gente vai dividir os substantivos em dois grupos, regulares e os irregulares. Substantivos regulares. Os substantivos regulares têm regras definidas. Começando por palavras terminadas em Y. Se antes do Y vier uma consoante, para fazer o plural você vai retirar o Y e vai acrescentar IES. Aqui nesse exemplo é algo que a gente utiliza bastante, quem utiliza Instagram fala demais, vou colocar lá nos meus stories. Stories é o plural de story. Ok? A gente utiliza sem nem saber que significa o que? História, mas não história da disciplina. História da disciplina é history, que é história mesmo, certo? Então, essa é a regra. Aqui exemplos. Story, stories. Candy, que são doces, balas, plural candies. Country, que é país, plural countries. City, que é cidade, plural cities. Family, família, plural families. Substantivos terminados em Y, que antes do Y vem o quê? Uma vogal. Então, você vai fazer o quê? Só acrescentar S. Aqui no exemplo, boy e plural, boys. Outras palavras. Day, que é dia, plural days. Tray, que é bandeja, plural trays. Outra regrinha, substantivos terminados em CH, S, SH, X ou Z, você vai acrescentar ES no final. Aí no exemplo, brush, que é escova, plural brushes. Mais uns exemplos, bus, buses, que é ônibus, box, que é caixa, boxes. Brush, que é escova, brushes. Lunch, que é almoço, lunches. Buzz, que é zumbido, buzzes. Mais uma regra, substantivos terminados em O, e vou acrescentar também ES. Então, potato, que é batata, plural, potatoes. Se o substantivo terminar em F ou FE, o que vai acontecer? Vou tirar o FE e vou trocar por VES. Aqui no exemplo, life, que é vida. Plural fica lives. Se ele terminar apenas em F, tiro o F e acrescento VEF. Aqui no exemplo, thief, que é ladrão, thief. E aí, plural thieves. Exemplos, life, lives, thief, thieves, knife, que é faca, knives, wife, que é esposa, wives. Attention, atenção. Roof, se eu seguir a regrinha que eu acabei de ver, eu tiro o F e acrescento VEF. Roof é o que? É telhado ou cobertura, certo? Então, o plural fica assim, correto? Não, errado. O plural de roof é roofs, acrescentando só o S. Então, mesmo dentro da regra, tem a exceção, tá certo? Substantivos irregulares. Os substantivos irregulares não têm regra definida. Os substantivos irregulares não seguem regras. Algumas palavras até possuem semelhança, mas não existe um padrão. Solução: memorizar as palavras. Child, que é criança, plural children. Woman, mulher, plural women.
Man, que é homem, plural, men. Person, que é pessoa, plural, people. Então, muda bem. Eles não se encaixam aqui em nenhuma regra. Tooth, que é dente, plural, teeth. Foot, que é pé, plural, feet. Goose, que é ganso, plural, geese. Se eu seguir essa regra, moose, que é alce, o plural vai ser miss. Certo? Errado. Plural de moose é moose. Alce não vai ter plural, é alce, ok? Palavras que não têm plural em inglês. Information, que é informação. Thanks, que exemplo, thanks for the information. Eu posso traduzir obrigado pela informação ou obrigado pelas informações, vai depender do contexto, certo? Então, não tem plural. Exemplos, I need more information. Eu preciso de mais informações. Where's the information desk? Onde é o balcão de informações? I've got some new information. Eu tenho informações novas. I've got the information I needed. Eu tenho as informações que eu preciso. Outra palavra, bread, que é pão. Não tem plural. Como é que eu posso falar para informar que é mais de um pão? A lot of bread é um pão. Pão esse estilo baguete. 2 loaves of bread. 2 pães baguete. Então, o que vai entrar no plural não é bread, e sim loaves of. Ok? A bread roll, um pãozinho. E aí, não é que seja aquele pão francês. O pão francês, gente, ele só existe aqui pra gente. Ele é uma criação nossa, por mais que o nome tenha francês, mas ele é uma criação nossa. A gente não encontra fora. Encontra algo parecido, mas igual esse pãozinho aqui da gente, o francês, esse estilozinho daquele pão não tem, tá? Então, um pãozinho, você vai dizer 2 bread rolls, 2 pãezinhos, mas a palavra bread não tem variação. Exemplos, I bought a lot of Italian bread. Eu comprei um pão italiano. I bought 2 loaves of Italian bread. Eu comprei 2 pães italianos. Can I have 5 bread rolls, please? 5 pãezinhos, por favor. E uma outra palavra, news, que significa notícia. Ela já dá a impressão de que ela está no plural, né? News, por causa do S, mas é notícia. The news just came out. A notícia acabou de sair ou as notícias acabaram de sair. Vai depender também do contexto. I have important news. Eu tenho uma notícia importante ou eu tenho notícias importantes. Plural dos adjetivos. Adjetivos em inglês não tem plural. Vamos dar uma olhadinha. That car is new. Aquele carro é novo. Those cars are new. Aqueles carros são novos. A variação tem pra gente no português. No inglês não vai ter. My shirt is blue. Minha camisa é azul. Her eyes are blue. Os olhos dela são azuis. Blue não mudou. Independente de ser singular, o plural não tem variação. Então,